Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a mais uma aula de Direito Penal. Eu sou o professor Paulo Henrique Helene e no encontro de hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da teoria do erro. Hoje nós vamos cuidar do erro de tipo acidental, ou que também é chamado por parcela da doutrina tão somente de erros acidentais. Vamos juntos então? Para começar a falar sobre a teoria do erro, eu quero que você tenha assistido o nosso encontro anterior, porque lá eu trouxe para você um panorama geral do que seria a teoria do erro, como ela se manifesta e assim por diante. E naquele encontro nós vimos tudo relacionado ao erro de tipo essencial. Nesse nosso encontro aqui, nós vamos cuidar da outra hipótese, do erro de tipo acidental. Naquela aula, eu trouxe para vocês uma dica que é muito interessante, principalmente para a prática, para a advocacia. Aquela questão do erro de tipo essencial, você pode utilizar eventualmente como tese defensiva, porque nós vimos que aquele erro lá, nós vamos fazer uma valoração se ele é evitável ou inevitável. Sendo inevitável, nós excluímos o dolo e a culpa do agente. Impõe-se a absolvição naquele caso. E aí a gente viu que se o erro poderia ter sido evitado, a gente exclui o dolo, mas responde o agente ali pelo crime culposo, desde que haja previsão legal desse crime culposo. Correto? Então, eventualmente, você pode utilizar isso para afastar a responsabilidade penal. Aqui você vai cuidar porque as hipóteses de erros acidentais, elas são diferentes, porque não há exclusão da responsabilidade. Antes de começar a tratar de cada uma das hipóteses que a doutrina traz para nós, eu quero colocar no quadro, e você anota esse esquema no seu material, que o professor Damásio de Jesus traz no livro dele de Direito Penal, que é um esqueminha que facilita a nossa memorização, e aí você vai ter ali toda a teoria do erro no que toca ao erro de tipo de forma resumida. Vem aqui comigo para o quadro e vamos esquematizar da seguinte forma. Nós temos, deixa eu voltar aqui, ó, aí a gente prossegue daqui, ia dar um bug aqui. Seguindo de nós temos, então, o erro de tipo, e esse erro de tipo, por sua vez, se desdobra em erro de tipo essencial, e no encontro de hoje nós vamos aprender o erro de tipo acidental. Conforme visto na aula passada, esse erro de tipo essencial, nós devemos verificar se ele é evitável, ou se ele é inevitável. Beleza? Vale lembrar, e eu trouxe essa observação no final do encontro anterior, que, ó, parcela da doutrina costuma associar essas terminologias a outros sinônimos. Por exemplo, a ideia aqui de evitável pode aparecer no sentido de inexcusável. Já a ideia de inevitável pode aparecer sobre a designação de excusável. Lembra lá? Eu tenho, então, excusável ou inevitável quando a gente exclui o dolo e a culpa. Beleza? Então, recorde-se dessas terminologias que são frequentes em provas, em concursos, no exame de ordem e também por parte da doutrina. Parcela adota uma terminologia ou outra, e ainda alguns autores chamam de invencível ou vencível. Ok, isso não é objeto do estudo de hoje, porque isso a gente já estudou. O que a gente vai ver, então, são as hipóteses de erros acidentais, que você vai anotar aqui comigo agora. Quais são os erros acidentais? Nós podemos colocar, em primeiro lugar, o erro sobre o objeto, A gente pode colocar aqui o erro
sobre a pessoa. O erro sobre a pessoa. Outra hipótese, o erro na execução. Na execução. E o resultado diverso do pretendido. Resultado diverso do pretendido. Pretendido. Acontece, pessoal, que alguns autores também colocam aqui uma quinta hipótese de erro acidental. E aí eu quero que você coloque no seu material de outra cor, tá bem? Porque essa outra hipótese nós vamos cuidar aqui nesse encontro, vamos falar dela. No entanto, não é pacífica na doutrina ela aparecer aqui, que é o erro sobre o nexo de causalidade. Erro sobre o nexo de causalidade. Causalidade. Ok? Então, nós podemos afirmar que existem 4 espécies de erros acidentais que são pacíficas, aparecem em todos os livros. E alguns autores colocam uma quinta hipótese, que seria o erro sobre o nexo de causalidade. Então, começando esse encontro, vamos estudar, em primeiro lugar, o erro sobre o objeto. Mas antes, eu quero que você anote no seu material a ideia que eu trouxe no início, que olha só, esses erros aqui, ó, eles não incidem sobre elementos essenciais à configuração do crime. Logo, eles não podem afastar a responsabilidade penal. No começo, ali do nosso encontro, eu falei, ó, o erro de tipo essencial você pode utilizar eventualmente para excluir a responsabilidade. Aqui nos erros acidentais, não. Nós não excluímos as responsabilidades. A partir desses erros, nós podemos ter consequências jurídico-penais diferentes, mas afastamento de dolo, afastamento de culpa, não ocorre nessas hipóteses aqui. Vem comigo para o quadro. Olha aqui. As modalidades de erros acidentais apontadas pela doutrina são daí o erro sobre o objeto, o erro sobre a pessoa, o aberratio ictus, que é sinônimo de erro na execução, o aberratio criminis, que é sinônimo de resultado diverso do pretendido, e o aberratio causa, que é sinônimo de erro sobre o nexo de causalidade. E eu coloquei um asterisco aqui por ser uma hipótese que não é pacífica na doutrina. Então eu quero que você também anote essas terminologias, tá? Os aberrácios aqui, ictus criminis. Por quê? Alguns autores utilizam esses termos aberrácio, porque aqui na verdade nós teríamos crimes aberrantes, porque o erro incide quanto a um elemento que gravita ao redor da figura típica, que pode ser o objeto, pode ser a pessoa, pode ser a pontaria do agente, entendeu? Então vem aqui para o quadro que nós vamos agora então estudar o seguinte, olha só, erro sobre o objeto. O erro sobre o objeto, o que acontece nele? Nele, o agente intencionalmente realiza uma conduta que sabe ilícita, incidente sobre certo objeto material. Só que ele equivoca-se quanto às suas características intrínsecas, em nada afetando, porém, o desvalor da conduta. Nesse caso, pessoal, conforme a doutrina assinala, é fácil a gente exemplificar nos casos de crimes patrimoniais. Os exemplos aqui são clássicos e muito semelhantes nos livros de direito penal. Imagina que o sujeito ele quer subtrair um relógio, imagina lá um relógio Rolex que tem um valor lá de 40 mil reais, na vitrine de uma loja. Ele vai lá e pratica então essa subtração. No momento que ele chega no receptador, o receptador olha para ele e fala, olha só meu amigo, isso aqui não é um relógio verdadeiro, isso aqui é um relógio de latão, o valor dele não é o que você imaginava. Então perceba, ele erra quanto ao objeto que ele pretendia atingir. Imaginava que era um relógio super valioso, quando na verdade era um relógio de latão com valor ínfimo. Mas perceba aqui,
Nesse caso, ele praticou um furto, não praticou? Ele erra, então, somente quanto ao objeto material ali, o que foi atingido pela conduta criminosa. Nós afastamos a responsabilidade penal nesse caso? A doutrina vai falar que não, nós não afastamos a responsabilidade criminal nessa hipótese. E aqui no quadro eu trouxe para vocês alguns exemplos exatamente nesse sentido. O professor Luiz Flávio Gomes, no manual dele, ele traz lá um exemplo da seguinte maneira. O agente quer furtar um computador e leva a maleta respectiva, na crença de que dentro achava-se o objeto desejado. Descobre-se depois que no seu interior havia só uma calculadora. E aí, nesse caso, afasta-se a responsabilidade penal? Não, ele praticou um furto da mesma maneira. O erro aqui incide sobre o objeto. Beleza, olha outro exemplo aqui que o professor Paulo César Busato traz. O sujeito que subtrai um colar de pérolas negras pensando ser um colar de ônix, que seria um colar muito mais valioso, não é? Ou ainda, um receptador que recebe um veículo GT pensando ser um modelo de luxo, ciente de que se trata de produto de crime. Em todas essas hipóteses aqui, nós temos erros sobre o objeto. Beleza? Afasta-se a responsabilidade penal? Não. Mas eu quero te dar uma dica de aprofundamento nesse ponto, tá bem? Olha só, eu vou considerar as características do objeto aqui que eu pretendia subtrair ou vou considerar as características do objeto que eu realmente subtraí? Vamos imaginar aqui, ó, nesse exemplo primeiro que o professor Paulo César Busato coloca. Ele subtraiu lá um colar de pérolas que tem um valor muito menor do que ele pretendia, um colar de ônix. E aí? A doutrina afirma para nós que ele responde com base nas características do objeto que ele realmente subtraiu, tá bem? E não aquele que se encontrava no plano da representação, no plano virtual, ok? Então, eventualmente, como desdobramento disso aqui, a gente pode invocar o princípio da insignificância para afastar a responsabilidade penal. Imagina só, que ele vai lá, subtrai da vitrine de uma grande rede de lojas que vendem joias, beleza? Só que lá o produto era falso que estava na vitrine. Ele imaginava que aquele anel que estava lá, aquele relógio valia 40 mil reais, chega no receptador, valia 50 reais. E aí, nessa situação aqui, nós podemos, diante então das circunstâncias do caso concreto, eventualmente invocar o princípio da insignificância, já que a gente considera o valor do bem que realmente foi atingido. Compreendeu isso aqui? Beleza? Então, feito esse parênteses de aprofundamento, nós podemos avançar para a próxima hipótese de erro acidental. E esse erro acidental aqui, ele é muito interessante, que é o erro sobre a pessoa. E esse erro aparece de forma expressa no Código Penal. Onde, professor? Lá naquele artigo 20, o artigo 20 e o 21 traz toda a teoria do erro, mas de forma expressa aparece lá no Código Penal o seguinte, olha só, o erro sobre a pessoa é previsto expressamente no Código Penal no artigo 20, parágrafo 3º, e consiste no equívoco quanto ao sujeito passivo do delito. Nesse caso, a opção do legislador, seguindo a opção finalista mencionada na exposição de motivos, foi por levar em conta as características da pessoa que o autor do delito visava atingir. Gente, é muito simples de compreender isso. O erro sobre a pessoa, aqui o sentido é bem literal. O sujeito, ele vai lá e erra quanto à pessoa que ele queria atingir. Então, ele queria matar fulano, mas como Beltrano tinha as mesmas características físicas, ele vai lá e mata Beltrano, entendeu? Já aconteceu, por exemplo, um episódio, eu não me recordo exatamente o estado, mas que um sujeito, né, ele se envolveu numa troca de tiros, certo? Foi resgatado e foi levado ao hospital. Ok. E aí o que aconteceu? Os sujeitos que atiraram nele resolveram invadir o hospital para chegar lá e executar, finalizar o trabalho, entendeu? E aí eles entraram no suposto quarto que a vítima se encontrava e mataram quem estavam na cama. No entanto, momentos antes deles entrarem no hospital,
esse sujeito ali que tinha esse desafeto com os atiradores, ele tinha sido mudado de quarto, trocaram ele com outra pessoa. Então os sujeitos em tese foram no quarto certo, só que momentos antes tinham trocado a pessoa. Então perceba, quem atirou, quem executou o plano delitivo ali, erra quanto à representação da pessoa que visava atingir. Na doutrina, nós podemos encontrar alguns exemplos com relação a essa hipótese aqui, ó. Aqui está a previsão no Código Penal, mas na doutrina, olha só o que o professor Luiz Flávio Gomes traz para nós. Um caso real. Numa favela em São Paulo, um traficante soube que um policial iria à noite ingressar nesse local. Posicionou-se na primeira casa e ficou aguardando. Quando viu um vulto se aproximando, disparou, na crença de que se tratava do policial que queria vingar. Depois se constatou que acabou matando um padre, por equívoco, que havia sido chamado para uma extrema unção. Olha que caso trágico, correto? Perceba aqui o seguinte, se você olhar no Código Penal, e já eu vou te mostrar isso, aqui nós vamos considerar as características da pessoa que o sujeito pretendia atingir ou as características da vítima que realmente foi atingida. Você tem que cuidar porque aqui é diferente do erro sobre objeto. Na verdade, o erro sobre objeto ele não aparece no Código Penal, mas essa hipótese aqui, aparece expressa no Código Penal. E o Código Penal, adotando a opção, a orientação finalista, lá do alemão Hans Welzel, leva em conta a intenção do agente. Portanto, aqui, por clara opção legislativa, nós vamos considerar as características da vítima virtual, ok? Ou seja, das características da vítima que o sujeito pretendia atingir, conforme você verifica aqui, ó, de forma expressa no Código Penal. Olha aqui, na tela anterior. Destaco para você o seguinte. Diz o parágrafo 3º que o erro quanto à pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena. Então, como nós vimos, aqui no erro acidental não há a exclusão da responsabilidade penal. Houve a prática, sim, de um crime. Mas não se consideram, nesse caso, as condições ou qualidades da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. É muito importante, então, você colocar no seu material que nós vamos considerar as qualidades da vítima virtual. Virtual, ok? Professor, como que isso pode aparecer eventualmente na prática e a gente ter uma repercussão com relação a considerar a vítima virtual? Imagina que o sujeito, ele quer matar o pai dele. Se você praticar um crime contra seu ascendente, nós temos uma agravante de pena. Quem mata o pai tem a responsabilidade pelo homicídio. Mas se você olhar lá no rol de agravantes, você vai encontrar uma agravante, que é o crime praticado contra o ascendente. Beleza. Imagina que no caso, então, ele fica lá esperando o pai chegar em casa para, por exemplo, efetuar disparos de arma de fogo. Só que naquele momento estava um pouco escuro. E no horário exato que o pai dele chega todos os dias, na verdade o pai se atrasou e quem chegou naquele horário foi o tio dele, que guarda certas características físicas semelhantes. E ele vai lá e efetua os disparos, sem ter certeza ali de quem ele está atingindo. Nessa hipótese, ele mata o tio. Ele vai chegar e vai falar, pô, a ideia não era matar o tio, a ideia era matar o pai. E aí vem a questão de prova, por exemplo, e na prática você vai ter que enfrentar. O sujeito vai responder com base nas características do tio ou vai responder com base nas características de ter matado o pai? Professor, por que que isso é importante? Porque aqui a gente vai considerar as características de o crime ter sido praticado contra um ascendente, contra o pai. Portanto, embora ele tenha matado o tio, ele responde pelo homicídio com a agravante de como se tivesse matado o pai. Entendeu?
Então, isso é muito importante você guardar e anotar no seu material. Anota aí com as suas palavras esse exemplo que eu trouxe, do sujeito, então, que quer matar o pai, confunde com o tio, mata o tio. Mas aí, na prática, ele responde como se tivesse matado o pai. Beleza? Vamos lá. Vamos dar sequência, então, aqui. Eu trouxe um exemplo trágico para vocês, que o professor Luiz Flávio Gomes trouxe para nós. E também no livro dele traz outro exemplo, que isso aqui também é da realidade prática, né? E que envolve erros sobre a pessoa. Olha só, num ônibus no Rio de Janeiro, um sujeito entrou correndo, pulou a catraca e efetuou vários disparos contra a vítima, que morreu na hora. Em seguida, o atirador começou a gritar: "Errei, errei". Logo percebeu que matou a pessoa errada. E aí, a exclusão da responsabilidade penal? É óbvio que não, beleza? Mas ele responde pelo homicídio considerando as características da vítima que ele pretendia atingir. Guardou isso? Fácil? Vamos lá. Prosseguindo, próxima hipótese de erro acidental. E esse aqui, pessoal, é muito importante, tá? É o campeão de provas em concursos no exame de ordem. É o erro na execução. Professor, por que você trouxe esse nome diferente aqui? Essa expressão aberratio ictus. Porque ela é uma terminologia muito comum na doutrina e que é sinônimo de erro na execução. E você tem que cuidar, porque em provas, por exemplo, pode cair a expressão erro na execução como aberratio ictus. Lembrando aqui uma dica de pronúncia. Esse termo aqui se escreve com esse tio no final, só que você vai pronunciar com som de CST. Então, para falar bonito aí, para contar para os seus amigos, olha, hoje eu estudei aberratio ictus, beleza? Não quero nenhum aluno falando aberratio por aí, beleza? Vamos lá? Prosseguindo então. Esse erro aqui, ó, ele assenta-se sobre a execução do plano delitivo. Tem um macete para memorizar isso aqui que é muito legal. Guarda que o erro na execução é o erro de pontaria. É o erro de pontaria. É o sujeito que manuseia mal, por exemplo, um revólver. Ele não sabe mexer direito. Então, ele vai lá, a ideia é atirar contra determinada pessoa, mas pela inabilidade dele, ele atira e acerta outra pessoa. Entendeu? Imagina que dentro da sala de aula lá, um amigo tongo pega uma bolinha, certo? De papel, é para acertar na cabeça de outro colega tongo e acerta aí na cabeça de uma moça, por exemplo. Então, erro na execução, certo? Olha só. Ou seja, o sujeito age mal na realização do crime. Ele pretendia alcançar determinado resultado contra alguém e age para tanto, mas, por falta de precisão no manejo dos meios de execução, acaba produzindo o mesmo resultado contra a pessoa adversa da pretendida. Beleza? Então, por exemplo, a ideia era atirar e matar um. Ele, por inabilidade, atira e mata outra pessoa. Aqui a gente também vai ter um problema, pessoal. E aí eu vou considerar as características da vítima virtual que ele pretendia atingir ou as características da vítima que realmente foi atingida? Guarda que aqui aplica-se a mesma ideia do erro sobre a pessoa. Nós vamos considerar a vítima virtual. De novo, o Código Penal traz isso expresso, ok? O erro na execução ele aparece no artigo 73 do Código Penal, que eu vou te mostrar agora a redação. Olha aqui comigo. Artigo 73 do Código Penal. Ele diz o seguinte: erro na execução. Quando, por acidente ou erro no uso dos meios de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa adversa. Responde como se tivesse praticado o crime contra aquela, então a vítima virtual, atendendo-se ao disposto no parágrafo 3º do artigo 20 do Código Penal. No caso de ser também atingida a pessoa que o agente pretendia ofender, aplica-se a regra do artigo 70 desse Código. Então, duas questões muito importantes aqui.
Na primeira parte, nós temos o mesmo raciocínio do erro sobre a pessoa. Então, você vai ter que anotar no seu material. No erro na execução, o agente, então, vai ser responsabilizado penalmente. E a gente vai considerar, para a aplicação da pena, as características da vítima virtual, ok? Então, se você pegar naquele exemplo que eu trouxe para vocês, ele queria matar o pai, não é? Mas por erro matou o tio, ok. Nessa primeira hipótese, então, ali a gente trabalhou com o erro sobre a pessoa. Mas porque o sujeito se confundiu, né? O tio chegou no lugar do pai naquele momento. Aqui, imagina que o pai e o tio estão conversando na frente da residência. O sujeito vai lá, saca o revólver, mira no pai, atira e acerta o tio. Nessa hipótese aqui é erro na execução. Então perceba, pela inabilidade de manusear o instrumento ali para a prática do crime, aí acaba acontecendo esse erro aqui. Guardou? A consequência é a mesma. A gente vai considerar as características da vítima virtual. Então coloca lá no seu material, anota isso, que a gente vai considerar as características da vítima virtual. Beleza? Beleza. A segunda parte aqui do dispositivo já é um pouco mais sofisticada. Por quê? Nessa situação aqui, imagina só, nós temos o atirador, ele atira, só que aí ele quer atingir o pai e o pai está lá conversando com o tio. Nesse caso aqui, a bala, o projétil, vai pegar no pai, vai atravessar e pegar no tio. Isso aqui também é uma hipótese de erro na execução, porque a ideia era só atingir o pai, entendeu? Mas por inabilidade ele acertou o pai e ainda acertou o tio. O que o código fala? Que aí nós vamos ter que aplicar as regras de concurso de crimes. E ali, de forma específica, está falando sobre o concurso formal. Esse tópico, concurso de crimes, é típico de teoria da pena. Eu vou deixar um card aqui relacionado com uma aula completa sobre esse tipo de situação, beleza? Lembrando que esse exemplo aqui recai na espécie concurso formal, ok? Concurso formal próprio, ok? Beleza? Então, nós vamos aplicar aquele regramento que a gente estuda lá na teoria da pena para fins de cálculo da pena. Mas imagina aqui no meu exemplo, o pai foi atingido e o tio também foi atingido. A ideia era só atingir o pai. Nesse caso, nós também vamos ter um típico exemplo de erro de execução, erro na execução. A doutrina fala que seria um erro na execução com resultado duplo, ok? E aí, portanto, nós teríamos aqui, mediante uma única conduta, 2 crimes, aplica-se a regra do concurso formal. Guardou isso? Vamos aqui para alguns exemplos, para você memorizar de forma definitiva o erro na execução. Olha só. Primeiro exemplo, trazido pelo professor Luiz Flávio Gomes. Esse caso aqui é bizarro, tá? É bizarro, mas é verdadeiro. Dentro do Senado Federal Brasileiro, um senador, pai do ex-presidente Collor, em certa ocasião, disparou contra seu desafeto, errou e acabou matando outro senador, pessoa diversa da pretendida. Olha que loucura! O nosso Congresso Nacional já é uma loucura hoje, né? Mas parece que no passado era mais doido ainda, certo? Então o pai do ex-presidente, ele entrou à época lá, atirou para acertar um parlamentar e acertou outro parlamentar. Matou a pessoa diferente por inabilidade no manuseio da arma. Típico exemplo de erro na execução. Olha outro exemplo aqui, ó, que pode funcionar até em sala de aula, né? Olha só. Um outro congressista atirou a Constituição Federal contra A. Errou atingindo B. Então, isso aí pode acontecer inclusive dentro da sala de aula, né? Pega lá um vade-mecum, aquele livro grande, certo? O colega quer acertar outro, erra o alvo, acerta outra pessoa. Erro na execução. Beleza? Então, como consequência, guarda. Consideramos as características da vítima virtual. E pode ter também a hipótese de erro na execução com resultado duplo, né? Acerta a pessoa que queria atingir, mas acerta também outra pessoa. Ok? Fácil? Prosseguindo. Aberrácio
criminis. Essa designação aberratio criminis diz respeito ao resultado diverso do pretendido. Resultado diverso do pretendido. Pretendido. Tá bem? Então, na doutrina, nós vamos encontrar também essa expressão que você vai ter que memorizar. Lembrando que eu, como já disse para vocês, essa expressão aberratio é por causa de crimes aberrantes, né? Então, que tem algum desvio ali anormal quanto a um dado que circunda ao redor da figura típica, né? Pode ser a execução ou pode ser um resultado diverso do pretendido. O sujeito queria praticar um crime, mas por erro na execução ele pratica outro crime. É isso que está aqui na lousa. Olha aqui a citação do professor Paulo César Busato. No resultado diverso do pretendido, ou também conhecido como aberratio criminis, o que ocorre é que o erro na execução determina a alteração do delito realizado. Professor, peraí, eu não entendi direito. O erro na execução muda o crime que ele pretendia? É isso. Mas como que eu vou diferenciar? Olha só. Olha aqui na lousa. Anota esse esqueminha que vai ficar bem claro. Quando eu tiver erro na execução, perceba que, de acordo com o que a gente viu, eu tenho uma pessoa, certo? Que eu queria atingir, e aí, por inabilidade, por erro na pontaria, por exemplo, eu acerto outra pessoa. Agora, aqui, no resultado diverso do pretendido, nós vamos ter o quê? Ou o sujeito queria acertar uma pessoa e aí acaba acertando uma coisa, ou o sujeito queria acertar uma coisa e acaba acertando uma pessoa. É diferente. Ele, pela inaptidão ali para executar, ele queria atingir uma pessoa, mas acerta uma coisa, então produz outro crime, por isso o resultado diverso do pretendido, ok? No erro da execução sempre eu vou ter pessoa versus pessoa. Aqui no resultado diverso do pretendido, ou ele queria acertar uma pessoa, acerta uma coisa, ou queria acertar uma coisa, causar um dano e acaba atingindo uma pessoa. Essa hipótese também aparece estampada no Código Penal, de forma específica lá no artigo 74. Confere comigo aqui, ó. Olha só, o artigo 74 traz o resultado diverso do pretendido e diz o seguinte, que fora dos casos do artigo anterior, que fala do erro da execução, quando por acidente ou erro na execução do crime sobrevém resultado diverso do pretendido, o agente responde por culpa. O agente responde por culpa. Isso tem que estar em destaque no seu material. Se o fato é previsto como crime culposo, se ocorre também o resultado pretendido, aplica-se a regra do artigo 70 desse código. Olha aqui um exemplo para deixar mais claro. Imagina só que um sujeito discute com um amigo e diz que vai arrebentar o carro dele. Apodera-se de um paralelepípedo e o atira contra o carro. Erra o alvo e mata um transeunte que passava pelo local. Então imagina só, o cara brigou com o desafeto, falou, eu vou arrebentar o seu carro. Pega uma pedra na rua, joga. Erra o carro e atinge uma senhorinha que está atravessando a rua. E aí mata a senhorinha. Como é que fica a responsabilidade penal nesse caso? Nesse caso, se o carro não for atingido, nós temos aqui um resultado diverso do pretendido. A morte da senhorinha. E aí ele responde por homicídio culposo. Da mesma forma como consta expresso ali no Código Penal. Entendeu? Beleza. Só que eu posso ter resultado duplo. Pode ser que ele jogue a pedra, quebre o carro, então tem um crime de dano, só que a força do arremesso ali foi tão grande que a pedra bateu no carro e ela pulou e ainda atingiu a senhorinha e matou a senhorinha. Nesse caso aí, o que acontece? Nós temos um resultado diverso do pretendido com resultado duplo, entendeu? Então tem o crime de dano, mas também ele vai responder pelo homicídio culposo, considerando da mesma forma que lá
como a gente viu no erro na execução, aplica-se aqui a regra de concurso formal do artigo 70 do Código Penal. Com uma única conduta, arremessando a pedra, ele provocou o dano e também o homicídio culposo. Ou, se a senhorinha não morrer, lesão corporal culposa. Entendeu? E aí a gente vai aplicar o regramento que estuda-se em teoria da pena. Compreendeu isso? Olha só, mais um exemplo aqui, ó. Ou melhor, complementando esse exemplo, né? Bem jurídico pretendido, nesse caso, era o quê? A propriedade, certo? Destruir ali o veículo. E o bem jurídico que realmente foi atingido foi a vida. O resultado ocorrido, como se vê, é diverso do pretendido. Beleza? Compreendeu isso? Fácil? Então, guarda, tá? É diferente do erro na execução. No erro da execução, eu queria atingir uma pessoa, atinjo outra. Aqui eu queria atingir uma coisa, por exemplo, destruir o veículo e acabo atingindo uma pessoa. Ou pode inverter o exemplo. Guardou essa diferenciação? Vamos prosseguir. Olha só. Aberratio causa. Gente, nesse caso aqui, como a gente disse de forma inaugural, há uma divergência doutrinária. Por quê? Parcela da doutrina não costuma colocar aqui o erro sobre o nexo de causalidade como hipótese de erro acidental. E aí, alguns autores ainda vão falar que essa hipótese aqui seria uma manifestação do que a gente já estudou relacionado ao dolo geral, tá bem? Então, parte da doutrina ainda vai divergir no seguinte sentido. Vai falar que isso aqui é a mesma coisa que o dolo geral. Como assim, professor? O que seria esse erro quanto ao nexo de causalidade? É a ideia de que o sujeito, ele atinge o resultado que ele pretendia, mas por um curso causal diverso do que ele imaginava. Olha aqui. O erro pode recair sobre a relação causal da ação e o resultado, isto é, aberratio causa. Nos crimes de resultado, o tipo compreende a ação, o resultado e o nexo causal. Pode ocorrer muitas vezes que o autor não perceba, não anteveja a possibilidade do acontecer causal da conduta realizada. E aí, nós teríamos o seguinte exemplo. Desejando matar a vítima por afogamento, joga-a de uma ponte. Na queda, ela vem a morrer de fratura no crânio, provocada pelo impacto de uma pedra. Entendeu aqui? A ideia do sujeito, nesse exemplo, era empurrar lá do penhasco, ela cair dentro do rio e morrer afogada. Só que aí, empurrou, no meio do caminho, ela bate a cabeça numa rocha e morre por traumatismo craniano e cai no rio. Entendeu? Ele produziu o resultado da mesma forma, ele matou a vítima, certo? E aí a doutrina vai afirmar aqui, por exemplo, o professor Luiz Flávio Gomes fala, nesse caso ele responde por tudo, inclusive pela qualificadora do afogamento, tá bem? É uma divergência aqui relacionada à qualificadora, mas, por exemplo, seguindo esse raciocínio do professor Luiz Flávio Gomes desse exemplo, no livro dele ele desdobra, falando, ó, aqui, em razão do dolo geral, porque você empurrou do penhasco, meu amigo, você pode ali matar afogado, pode bater a cabeça, então, como é uma hipótese de dolo geral, haveria responsabilidade pela totalidade, pelo homicídio qualificado dessa situação. Ok? Com isso, pessoal, a gente fecha a análise de todas as hipóteses dos erros acidentais. Espero que vocês tenham gostado muito desse encontro. Não deixa de dar um like aqui, comentar e compartilhar com seus amigos. E com isso aí, a gente praticamente finaliza a teoria do erro, no aspecto do erro de tipo. E eu te espero na próxima aula de Direito Penal para a gente continuar aqui a nossa saga de estudos. Forte abraço!